Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Tudo Mastigado. Eu sou Lucas Paulino, professor de Geografia e Atualidades. Estamos aqui mais uma vez nessa quarta-feira à noite muito bonita e muito charmosa para discutir diversos temas da geopolítica. E aí, galera, a gente precisa começar a resgatar algumas coisas que a gente estava tratando nas semanas anteriores. Se eu não me lembro, se eu não estou enganado, né? Na semana passada a gente estava falando de continente americano. E aí a gente fez uma abordagem mais geral, tratou relações associadas aos países anglo-saxões no continente americano, falando principalmente de Estados Unidos, mas também um pouquinho de Canadá. E hoje é o dia de começar a parte bonita, a parte que a gente pode falar que está no nosso dia a dia, da parte da geopolítica, que é no nosso continente. A gente pode falar do nosso subcontinente, o latino-americano. Precisamos falar da América Latina. Esse povo sem pernas, só que caminha. Gente, isso é um trecho de uma música, tá? Galera, olha só. Partindo do pressuposto que hoje a gente vai trabalhar a parte de América Latina, a gente precisa fazer alguns recortes espaciais. A América Latina, gente, ela vai pegar do México até... A gente pode colocar ali o Chile. Então, a gente está falando de muitos países. Países que vão ter um aspecto de colonização, principalmente associado à colonização portuguesa e espanhola. E aí, falar nesse ponto de vista de colonização portuguesa e espanhola, é falar que essas são regiões que vão ser criadas para serem exploradas. Estamos falando, então, em colônias de exploração. Começando pela América Espanhola, a gente começa a perceber algumas problemáticas no decorrer da história. Não é o nosso objetivo aqui fazer o ponto de vista da colonização até hoje, porque isso aí a galera da história vai fazer muito bem. Mas a gente precisa entender que esse aspecto da exploração colonial é fundamental para que a gente tenha uma América Latina hoje que é imensamente dotada de desigualdades. E aí falar em desigualdades dentro do contexto latino-americano também é remeter ao desenvolvimento desse mundo do século XX, que a gente tanto debateu aqui nos nossos encontros sobre Estados Unidos e sobre os sistemas econômicos. Galera, começando por um país extremamente importante no contexto latino-americano, a gente percebe que, querendo ou não, para falar de América Latina, a gente precisa falar da influência dos Estados Unidos nesses países. Galera, começando pelo México. O México, que é um país localizado na América do Norte, que tem a característica de ser o segundo país mais industrializado da América Latina, atrás do Brasil, a gente percebe algumas coisas. O México é um país que vai ser extremamente explorado do ponto de vista econômico e do ponto de vista, a gente pode falar, do seu território. O México perdeu diversas porções do seu território para os Estados Unidos no decorrer da formação dos Estados Unidos da América. E aí a gente começa a perceber que existe uma relação entre Estados Unidos e México que é de extrema dominação. E aí, quando a gente debateu o NAFTA, a gente viu que existe uma relação onde o México ele vai fornecer a mão de obra barata para esse bloco funcionar. Só que olha só, no México, a gente vai ter algumas questões que são muito importantes. Primeira coisa, já falamos da questão industrial. O México é um país que vai ter uma industrialização tardia, ok? Baseada nas chamadas maquilas. Quem são essas maquilas? As maquilas vão ser as indústrias que vão juntar esse processo produtivo que foi fragmentado nessa onda de globalização, nessa onda de nova ordem mundial. Só que agora presta atenção nisso aqui. As maquilas, elas estão em território mexicano. Só que elas refletem um poder e uma gerência de países que são desenvolvidos, sendo que o México
não é desenvolvido, é um país subdesenvolvido. Então a gente começa a perceber que existe no México uma grande penetração de indústrias multinacionais. E aí perceba, olha aqui, esse país, México, que é um país de industrialização tardia, baseada recentemente nas maquilas, ele vai ser um país que durante os anos 90, ele passa por um contexto onde ele começa a perceber um avanço neoliberal. A gente pode colocar como um avanço do neoliberalismo no México essa aproximação dos Estados Unidos com o México e com o Canadá para fazer o NAFTA, e a gente também pode colocar como aproximação, como essa entrada de neoliberalismo no México, essa postura que o México teve nos anos 90 de tentar fazer uma transição na sua política monetária. A partir de uma estratégia de melhorar a macroeconomia, o México vai fazer a tal da paridade cambial. O que é uma paridade cambial? A galera vai tentar colocar a moeda mexicana em paridade com o dólar. Tudo isso para tentar fazer o quê? Para tentar controlar a balança comercial. Gente, isso não deu certo no México, não deu certo no Brasil e não deu certo em diversos países no mundo. No México, isso aqui vai gerar um negócio que a gente vai denominar como efeito tequila. O que foi o efeito tequila? Foi uma crise econômica que rolou no México que acabou gerando um processo de fuga de capitais. Isso aí está rolando no ano de 94. Enquanto o NAFTA está sendo criado, começa a rolar um processo de fuga, de saída de investimentos do México. Quem é que vai cobrir esse rombo? Os Estados Unidos cobre esse rombo. A gente vai ter os Estados Unidos pagando a conta, só que de graça? Claro que não, né? Os Estados Unidos acaba pagando essa conta. Só que a contrapartida que os Estados Unidos recebe é dominar os poços de petróleo mexicanos. Ele vai ter acesso ao petróleo. É uma boa jogada dos Estados Unidos? Não é uma boa, não. É uma jogada excelente, ok? Só que, gente, falando da influência e desse desenvolvimento da política e da economia na América Latina, a gente não pode trazer como recorte geográfico histórico somente o México. A gente também precisa debater algumas outras questões da América Espanhola. Uma questão muito importante que a gente vai ter na América Espanhola é a questão de Cuba. Galera, Cuba é um país que é insular, ok? E que vai ter uma problemática história no século XX que é muito interessante. A gente vai ter Cuba passando no ano de 1959 por uma revolução. E aí eu vou falar, um cara chamado Fidel Castro chegou ao poder. Presta atenção aqui. Fidel fez uma revolução socialista? Galera, não. Fidel fez uma revolução popular. Eu falei socialista? Não, falei popular. Galera, a partir de algumas guerrilhas, a tática do foquismo que os historiadores curtem trabalhar, a gente vai ter a Revolução Cubana trazendo para o contexto cubano um rompimento estratégico dentro da geopolítica da América Latina. Por quê? Isso aqui vai rolar durante a Guerra Fria, em um momento onde os Estados Unidos queria proteger o seu quintal. O que aconteceu em Cuba? Um rapaz chamado Fidel Castro chegou e falou: beleza, Estados Unidos, a gente sabe que você quer proteger a gente do socialismo, só que você precisa levar em consideração os nossos interesses.
Não adianta você querer chegar aqui em Cuba e querer somente explorar a gente. Isso tem que trazer uma contrapartida. É claro que os Estados Unidos não ficou feliz com essa postura do governo cubano a partir da chegada do Fidel Castro. Só que olha só, tendo essa insatisfação, a gente percebe que em 1961, a partir de uma estratégia da CIA, os Estados Unidos vão tentar depor o governo de Fidel Castro, a partir de um negócio chamado invasão da Baía dos Porcos. O que foi a invasão da Baía dos Porcos, gente? São agentes treinados pela CIA tentando fazer uma contra-revolução no contexto cubano. Deu certo? Não, Fidel Castro descobriu e desalinhou esse processo de invasão ao território cubano. Só que olha só, a partir desse momento que Fidel Castro descobre esse movimento, ele vai fazer o seguinte, ele vai para a rádio, né? Fidel era um líder que adorava a rádio, e ele vai fazer um discurso gigantesco. Posso fazer um resumo para você? O resumo central era, a partir de agora, eu sou marxista-lenista. Ele falou o seguinte, então, mundo, antes eu não estava alinhado aos soviéticos. Eu só estava querendo fazer um governo de base popular, um governo que conseguisse implementar uma reforma agrária, um governo que conseguisse diminuir as desigualdades. Só que aí os americanos vieram aqui no meu território e tentaram interferir na minha soberania. Por isso, a partir de agora, sou marxista-lenista. É o Lucas que está falando que é marxista-lenista? Não, tá bom? É o Fidel Castro. E aí a gente vai ter, a partir de 61, um alinhamento de Cuba com a União Soviética. O que eu quero que você perceba? Falar no contexto latino-americano é também falar nessa história de Guerra Fria que a gente construiu na aula de sistemas econômicos. Só que presta atenção, 61 tivemos a invasão da Baía dos Porcos, o rompimento dos Estados Unidos com Cuba. A gente vai ter o tal do embargo econômico. Estados Unidos para de comercializar com Cuba. E aí Cuba se vê numa sinuca de bico. Por quê? Se não é os Estados Unidos que vai comercializar comigo, quem é? Fidel olha para o lado e fala, Fidel, eu vesti sua camisa. Fidel olha para o lado e começa a perceber que ele vestiu a camisa do socialismo. E é necessário agora que ele esteja integrado a essa política socialista no mundo. Na prática, vai rolar um alinhamento que vai fazer com que a União Soviética sustente o regime cubano durante muito tempo, tá? Até a década de 80 a gente vai ter esse investimento soviético em Cuba. Só que olha só, isso é de graça? Não. No ano de 1946, os soviéticos tentaram desenvolver uma invasão do território grego e do território turco, tentando romper as ordens da Conferência de Yalta, que iria dividir a Europa em zonas de influência e colocariam a Grécia e a Turquia como zonas não socialistas. E eles desobedeceram isso e tentaram fazer esses países se tornarem socialistas. Deu certo? Não. Um rapaz chamado Churchill pegou o avião, foi para os Estados Unidos e fez um discurso. Fez um discurso lá no parlamento norte-americano, onde ele falou, galera, se a gente não tomar cuidado, os soviéticos vão entrar pela Europa Central e vão começar a gerar um efeito dominó. Eles já construíram uma cortina de ferro no leste europeu. Eles já militarizaram o leste europeu. Então a gente precisa combater essa expansão do socialismo. Não é à toa que em 47 o Harry Truman vai começar a pregar uma política de contenção do socialismo. Só que olha para cá, olha para mim. O que isso tem a ver com Cuba? Tudo. Porque quando os soviéticos tentam estabelecer o seu governo na Grécia e na Turquia e não conseguem,
eles não conseguem porque o capital norte-americano entra na jogada e impede esse espalhamento soviético na região. Só que o capital norte-americano vai gerar diversas bases militares, tanto na Grécia como na Turquia. Grécia e Turquia estão próximas da União Soviética? Estão. A União Soviética queria uma base militar próxima dos Estados Unidos? Queria, né? Por quê? Do mesmo tempo que eles podem ser atacados pelos Estados Unidos a partir da Grécia e da Turquia, os soviéticos queriam ter a possibilidade de poder atacá-los, de poder atacar os Estados Unidos. E aí, eles trocam uma ideia com Cuba e falam assim, ó, a gente precisa de uma base militar e você é o nosso aliado mais próximo. Podemos? Fidel Castro falou que não? Claro que não. Fidel Castro falou, pode vir, mano. Coloca aí. E aí vão ter bases militares estacionadas em Cuba. A gente vai ter bases militares soviéticas em Cuba. O que vai acontecer é o seguinte. A partir de um voo de... A gente pode falar um voo de segurança que os Estados Unidos vai fazer para tentar mapear a região, ele percebe que uma região que era toda verde ficou vermelha. E se ela tivesse ficado só vermelha, tava bom. Ela fica vermelha, só que cheio de pontinho cinza. Galera da Força Aérea Norte-Americana virou e falou, então, ó, a questão é a seguinte, essa área aqui era uma área natural e agora foi desflorestada. Só que temos um monte de pontos cinza. O que são esses pontos cinza? A gente vai ter diversos mísseis. E esses mísseis, eles estão apontados para o território norte-americano. Se a gente não tomar cuidado, o que vai acontecer? Bum! Literalmente isso. Os soviéticos podem jogar uma bomba no nosso território. No momento que eles fizerem um clique. E esse é o período de maior tensão dentro da Guerra Fria. A maior tensão que está relacionada a quê? A um contexto latino-americano. O momento da crise dos mísseis. Essa crise dos mísseis geram 13 dias de terror, galera. 13 dias onde o mundo literalmente achou que tudo poderia ir pelo ar, por conta de um conflito nuclear. Galera, esses 13 dias de terror, eles foram resolvidos de que forma? Os Estados Unidos prometeu não intervir na política cubana e retirou militares de suas bases na Grécia e na Turquia. E a União Soviética fez o mesmo. Retirou militares da sua base em Cuba. Isso vai dar uma esfriada dentro da Guerra Fria. Isso vai trazer um momento onde Estados Unidos e União Soviética vão desenvolver a tal da coexistência pacífica. Só que olha para cá, presta atenção. Não tinha rolado embargo? Quem vai sustentar Cuba? Estados Unidos não. A União Soviética vai começar a desenvolver em Cuba o que a gente chama de período especial cubano. O período especial cubano, ele tem qual característica, gente? Cuba vai começar a investir em desenvolvimento humano. A gente vai ter melhoria dos índices de educação e de saúde que vão gerar uma enorme qualidade de vida, baseado em um Estado que intervém na economia, num Estado que é socialista, que descentraliza a riqueza. Só que esse período especial, ele chega ao fim nos anos 80. O que coloca fim ao período especial cubano? Uma política soviética chamada de perestroika. Galera, a perestroika é uma reforma que a União Soviética está implementando para tentar diminuir a crise econômica do socialismo durante a década de 80, lá no governo de Mikhail Gorbachev. A perestroika vai tirar grande parte dos investimentos que Cuba recebia. E com isso, a gente começa a perceber que em Cuba as desigualdades elas começam a aumentar.
Porque Cuba não tem uma economia muito dinâmica, tá? Cuba vai ter uma economia baseada em quê? Na agricultura. A gente pode falar principalmente na agricultura canavieira. Então, galera, as desigualdades a partir do final dos anos 80, elas começam a ficar marcadamente presentes em Cuba, beleza? Só que olha só, olha aqui pra mim, presta atenção. Vamos aqui pra tela pra gente começar a debater essa questão cubana e ver como isso vai vir nas nossas provas. Olha só, vem cá. Olha só essa questão que vai falar o Muro de Berlim ruiu. Mas quem ficou com o entulho foi Cuba. A crise cubana obrigou o governo a fazer concessões no sentido de liberar o regime, como, por exemplo, mudanças no sistema eleitoral, abertura ao turismo, permissão para o cidadão possuir moedas fortes como o dólar, não entrava entre as causas que levaram o regime cubano a encontrar-se em tal situação. Opa, ele quer saber o que não leva Cuba a se encontrar nessa situação de precisar liberar a sua economia. Olha só, os países latino-americanos, obedecendo ao bloqueio econômico imposto pelos Estados Unidos, ignoraram Cuba, fortalecendo o seu isolamento no contexto continental. Gente, a gente pode falar que todo mundo obedeceu Cuba obedeceu os Estados Unidos, perdão, a partir dessa queda do Muro de Berlim? Gente, não, tá? Vai ter uma galera na América Latina que vai ter uma postura um pouco mais flexível. O embargo econômico com Cuba, ele até hoje existe por parte dos Estados Unidos. Mas países como o Brasil, por exemplo, durante o governo Dilma, como a Venezuela, até hoje, são países que vão ter uma postura um pouco mais flexível. Então a gente não pode falar nisso. Agora B. A derrocada do socialismo real na União Soviética e na Europa Oriental, cujos países constituíam os principais parceiros econômicos de Cuba e que muito a beneficiaram nas trocas comerciais. Gente, isso é uma causa, gente? Isso é uma causa. E ele quer o quê? Algo que não seja a causa, gente. Olha só, vamos lá para C. O território cubano, de modo geral, não possui recursos minerais variados, a exemplo do petróleo, para cujo abastecimento dependia da União Soviética. Temos petróleo em Cuba sim, tá? A gente está numa região ali, da América do Norte, da América Central ali, região onde a gente vai ter áreas como o Golfo do México, por exemplo, que vão ter algumas bacias de petróleo. Não podemos falar nisso. D. Posição geográfica do país ilha, isto é, muito próximo dos Estados Unidos, que são seus inimigos, né? Tendo a permanente ameaça do poderio militar norte-americano. Gente, isso é uma causa que leva ao estresse do regime cubano? É uma causa sim. Olha só a letra E, só pode ser a letra E, né? Porque tudo tá errado até agora, vamos para E. Monocultura açucareira manteve-se como a base econômica do país, apesar do esforço em diversificar a economia. Gente, esse é o nosso gabarito. Vamos aqui para o quadro, ó. Galera, quando a gente fala em uma economia que é baseada somente na agricultura, a gente percebe que essa vai ser uma economia que é extremamente frágil. Frágil em qual sentido? Se rola um desequilíbrio climático, por exemplo, se rola uma crise externa, como foi o caso da crise de 29 em relação ao Brasil, esse país ele fica muito exposto. Então, por isso, você ter um país que só tem como setor predominante o setor primário, isso te deixa mais exposto. Então, isso é um dos fatores que vai levar à nossa crise. Só que olha só, Cuba estava se desenvolvendo baseada somente nesse setor primário? Gente, o capital principal de Cuba vinha de onde? Lá da União Soviética, né? Então a gente percebe que nessa questão, nessa problemática em relação a Cuba, o peso do açúcar é importante? É, mas é um peso secundário em relação aos empréstimos. Porque a fonte de empréstimo seca e Cuba também vai diminuir os processos de
aumento de desenvolvimento humano. Só que olha só, esse debate sobre México e sobre Cuba, ele vai se estender no nosso próximo encontro também com alguns outros países da América Central, como principalmente o Panamá. Então, eu não quero que você deixe de acompanhar a nossa próxima aula aqui, que é depois da aula do Kevinho. Acompanha a aula do Kevin também. E fica aí, gente. Um beijo, um abraço. A gente se vê nas próximas oportunidades. Beijo.